Ilusões perdidas, Honoré Balzac. História do papel. Para lhe ter uma ideia desse comércio, saiba que, em 1814, o banqueiro Cardon, proprietário das cubas de Bouge e de Langlais, onde Laure tentou já em 1776 a solução do problema, que se ocupou seu pai, sustentou um processo com o tal Sr. Proust, a propósito de um erro de 2 milhões de libras, a cerca de 4 milhões de francos. O fabricante lava os trapos e reduz a uma pasta clara, que é passada exatamente como uma cozinheira passa o molho pela peneira, por um caixilho de ferro chamado forma, em cujo interior há um estofo metálico no qual ainda há filigrana que dá o seu nome papel. Do tamanho da forma depende então o tamanho do papel. Quando estive na casa do Sr. Didot, havia já interesse por essa questão, e ainda há, porque o aperfeiçoamento procurado por seu pai tornou-se uma das necessidades mais imperiosas da época. Eis porque, embora a duração do linho comparada ao algodão torne, afinal, o linho menos caro que o algodão, como se trata sempre para os pobres de tirar uma soma qualquer da bolsa, preferem dar menos a dar mais e sofrem perdas enormes em virtude da vea victis. A classe burguesa procede com a pobre. Assim o trapo de linho vai faltando. Na Inglaterra, onde o algodão substituiu o linho para 4/5 da população, já não se fabrica senão papel de algodão. Este papel, que antes de mais nada apresenta o inconveniente de rasgar e amontoar logo, dissolve-se na água tão facilmente que um livro de papel de algodão se tornaria uma pasta se nela ficasse 1/4 de hora, enquanto um velho livro não perderia se nela permanecesse 2 horas. Secando-o, embora amarelecido e apagado, seria ainda legível o texto. A obra não estaria destruída. Chegamos a uma época em que, diminuindo as fortunas por igualização, tudo se empobrecerá. Havemos de querer roupas, livros baratos, assim como se começa a procurar quadros pequenos por falta de espaço onde colocar os grandes. As camisas e os livros pouco hão de durar, essa é a verdade. A solidez dos produtos começa a desaparecer por toda a parte. Assim, o problema a ser resolvido é da mais alta importância para a literatura, para as ciências e para a política. Um dia, em meu gabinete, entabulou-se viva discussão sobre os ingredientes de que na China se servem para fabricar papel. Lá, graças às matérias-primas empregadas, a fabricação do papel, desde sua origem, atingiu uma perfeição que falta a nossa. Falávamos então com muito interesse do papel da China, cuja leveza e finura o tornam muito superior ao nosso, visto que essas qualidades preciosas não o impedem de ser consistente e, por delgado que seja, não oferece transparência alguma. Naquela ocasião, um revisor muito instruído em Paris encontrou-se os sábios entre os revisores. Fourier e Pierre Leroux são hoje revisores da Chevalerestre. O conde Saint-Simon nos veio encontrar em meio à discussão. Disse-nos então que, segundo Kapfer e Duhalde, a amoreira da China fornecia aos chineses material para o seu papel inteiramente vegetal, como o nosso, aliás. Outro revisor sustentou que o papel da China se fabricava principalmente com a matéria animal, com a seda, muito abundante por lá.
Uma aposta se fez em minha presença. Como os Didot são os impressores do Instituto, naturalmente o debate foi submetido aos membros dessas assembleias sábios. Marcel, o antigo diretor da imprensa real designado para árbitro, remeteu os 2 revisores ao padre Grosier, bibliotecário do Arsenal. Segundo o julgamento do padre, ambos perderam a aposta. O papel da China não é fabricado com seda nem com a fibra de amoreira. Sua pasta provém de fibras de bambu trituradas. O padre Grosier possuía um livro chinês, obra que ao mesmo tempo iconográfica e tecnológica, em que viam numerosas figuras representando a fabricação do papel em todas as suas fases, e nele se viam desenhadas as hastes de bambus em montes no canto de uma fábrica de papel, otimamente representada. Quando Luciano me disse que seu pai, por uma intuição peculiar aos homens de talento, havia entrevisto o meio de se substituir os trapos de linho por uma matéria vegetal, extremamente comum, tirada diretamente da produção local, como fazem os chineses, servindo-se de hastes fibrosas, cataloguei todas as experiências feitas por meus predecessores e me pus, enfim, a estudar a questão. O bambu é uma cana. Pensei naturalmente nas canas do nosso país. A mão de obra nada custa na China. Um dia de trabalho vale 3 sus, que podem, assim, chineses tirá-lo de forma a aplicar o papel folha por folha em lâminas de porcelana branca e aquecidas, por meio das quais prensam e dão lustro, a consistência, a leveza, a suavidade de cetim, o que fazem dele o primeiro papel do mundo. Pois bem, o que é preciso realizar mecanicamente os processos chineses? Chegar-se-á pela máquina a resolver o problema do custo na China. Consegue-se com preço vil de mão de obra. Se chegarmos a fabricar por pouco preço papel de qualidade, semelhante ao da China, diminuiremos a metade do peso e a espessura dos livros. Um Voltaire encadernado, que em nosso papel velho pesa 250 libras, não pesaria sequer 50 em um papel da China. E eis aí certamente uma conquista. O espaço necessário às bibliotecas será uma questão cada vez mais difícil de resolver, numa época em que o amesquinhamento geral das coisas e dos homens tudo atinge, até as habitações. Em Paris, os grandes palácios, as grandes residências serão demolidas mais cedo ou mais tarde. Em breve não haverá mais fortunas em harmonia com as construções de nossos países. Que vergonha para a nossa época fabricar livros sem duração. 10 anos, mas e o papel da Holanda, isso é, bem feito com trapos de linho, será completamente impossível. Ora, seu irmão me confiou a ideia que teve de seu pai de empregar certas plantas fibrosas na fabricação de papel. Assim já se vê que, se eu triunfar, vocês terão direito a... Naquele momento, Luciano, acercando-se da irmã, interrompeu a generosa proposta de Davi. Não sei, disse ele. Se vocês acharam bela esta noite, para mim ela foi cruel. Meu pobre Luciano, o que aconteceu? Perguntou Eva, observando as alterações da fisionomia do irmão. O poeta, irritado, narrou suas angústias, derramando naqueles corações amigos a onda de pensamentos que o assaltava. Eva e David escutaram Luciano em silêncio, aflito ao ver passar essa torrente de dores que revelava tanta grandeza e tanta mesquinharia. O senhor Bourgueton, disse Luciano, concluindo, é um ancião que será, sem dúvida, em breve levado por alguma indigestão. Pois bem, hei de dominar essa sociedade orgulhosa, hei de desposar a senhora de Bourgueton. Vi em seus olhos essa noite um amor igual ao meu. Sim, ela sentiu também as feridas que me fizeram e acalmou meus sofrimentos. É tão grande e tão nobre quanto é bela e graciosa. Não, ela não me trairá jamais.
Não é já sem tempo de se lhe dar uma existência tranquila? Perguntou em voz baixa Davi e Eva. Eva comprimiu silenciosamente o braço de Davi, que, compreendendo seu pensamento, se apressou a contar a Luciano os projetos que delineara. Os dois namorados estavam tão cheios de seu amor quanto Luciano de si próprio. Desse modo, Eva e Davi, empenhados em fazer aprovar sua felicidade, não perceberam um movimento de surpresa que deixou escapar o enamorado da senhora Bourgueton ao saber do noivado da irmã. Luciano, que sonhava conseguir para a irmã uma bela aliança quando houvesse alcançado a alta posição, a fim de escorar sua ambição com sua importância, que lhe daria uma família poderosa, ficou desolado ao ver que aquela união era um obstáculo aos seus triunfos da sociedade.